Tá bom. Então, como eu estava falando, hoje vamos já resolver problemas de optimização. Tá? Esses problemas de optimização têm que ver com maximizar áreas, volúmenes ou lucros, né? No caso de que seja uma aplicação na economia. Tá? Também como minimizar ou maximizar essas quantidades. Também podemos maximizar ou minimizar distâncias, tempos, custos. Tá? Aqui para ilustrar isso, vamos fazer esse primeiro exemplo, que é bem simples. Aqui, por exemplo, encontrar, né, dois números cuja soma seja 23 e cujo produto seja o máximo possível. Tá? Então, na hora de fazer esses exercícios, você tem que identificar, né, as variáveis. Então, aqui estamos perguntando sobre dois números, e cuja soma seja 23. Então, aí vocês vão pensar em dois números, vamos chamar x e y, e cuja soma seja 23. Bom? E o que estão perguntando? Cujo produto seja o máximo possível. Então, temos essa primeira equação e vamos a chamar P, o produto desses dois números. Bom? Então, o que queremos? Queremos maximizar essa função, né? Ou seja, achar o máximo dessa função. Bom? Então, daqui, dessa primeira equação, de x mais y, que é a soma dos dois números, que queremos que seja 23, daqui obtemos que o produto se pode reescrever como uma função de x, né, que depende só de x. Porque aqui, y, né, vemos que ele é 23 menos x. Né? Então, aqui vocês simplesmente substituem esse y e vamos a ficar com 23 menos x. Tá? E esse aqui vai ser uma função que depende de x. Tá? E esse aqui é a função produto que queremos maximizar. Ou seja, o que queremos... vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Sim, Isso. professor. Bom. Tá. Então, queremos achar o máximo dessa função. Né? Isso é maximizar a função. Então, você lembra do cálculo que a gente já fez? Para achar o máximo, né? Primeiro temos que ver os pontos críticos dessa função. Ou os pontos extremos, mas aqui não estamos em intervalos, né? Então, o que temos que fazer é derivar essa função, né? Aqui, isso aqui, vocês podem escrever como 23x menos x quadrado. Tá? Então, a derivada disso vai ser 23 menos 2x, né? Bom, então, quando temos um ponto crítico ou um número crítico, né? Quando a derivada é zero, né? Isso se satisfaz se x vai ser igual a 23 meios, né? Vou escrever aqui melhor. 23 meios. Tá? Então, esse aqui, x, é um ponto crítico. Né? Por quê? Porque a derivada se faz zero quando x é 23 meios. Bom? Agora, queremos ver se ele é o máximo ou ele é o mínimo, né? Então, vemos o que acontece quando x é menor do que aquele ponto que a gente achou, né? 23 meios. Se x é menor que 23 meios, então a derivada é positiva, né? Vocês observam que ela é positiva. E se x é maior do que aquele número, 23 meios, que a gente achou, então vocês observam, se vocês simplesmente aqui colocam um número que seja maior que 23 meios, vão observar que a derivada vai ser negativa, né? Ou seja, ela está aumentando antes de 23 meios. Tá aqui, né? 23 meios. Ela é positiva e depois de 23 meios ela é negativa. Ou seja, aqui em 23 meios temos um máximo, né? Portanto, né, esse produto aqui, desses dois números, é máximo quando x vai ser 23 meios. Porque ele é um ponto crítico e nesse ponto crítico temos um máximo.
E, portanto, então, esse é o primeiro número. O segundo número, que era y, né? Mas y, lembramos que é 23 menos x, né? Temos que, então, y vai ser a mesma quantidade. 23, tiramos sua metade, então, ficamos com a metade dele. Isso aqui é o 23, né? Tá aparecendo um. Tá. Tá, isso é mais ou menos 11,5, né? Então, esses são os dois números, tais que a soma entre eles dois é 23 e o produto é o máximo possível, tá? E o produto máximo possível, então, vai ser 11,5 ao quadrado, tá? Então, esse é o primeiro problema sobre optimização. Tá? Aqui a gente utilizou, que sabemos que é o cálculo, né? Achar máximos ou achar mínimos a partir dessas duas equações que foram dadas, que a gente analisou, né? Então, vamos fazer outro exercício, outro exemplo parecido. Nesse caso, encontrei dois números cuja diferença seja 100, né? E cujo produto seja o mínimo. Então, nesse caso, então, identificamos, né, x e y, né, e queremos que sua diferença seja 100, tá? Então, vamos fazer que x menos y seja 100. E cujo produto, então aqui vamos fazer, cujo produto, né, seja o mínimo. Então, aqui, de novo, como no exemplo anterior, a gente tem que y é x menos 100, né? Dessa primeira equação. Então, daqui, a gente utiliza quanto é que equivale y, e vamos obter uma equação que só depende de x, né? X menos 100, né? Ou seja, x quadrado menos 100x. Bom, então, o que queremos? Achar o mínimo dessa função, né? Ou seja, queremos achar um número tal que faz que esse produto seja o mínimo. Tá? Bom, então, o que fazemos? Vamos achar os pontos críticos dessa função. Então, por aqui, fazemos sua derivada. E obtemos que sua derivada... Perguntas? Tá. Então, temos aqui que sua derivada, né, é isso aqui, derivando isso. Então, temos que essa derivada é zero, se só se x é igual a 50, né? Então, isso aqui é um ponto crítico, né? E a gente também observa que a derivada... Aqui podemos usar também, se quiser lembrar, do teste da segunda derivada, né? Podemos usar a segunda derivada para não complicarmos. A segunda derivada vai dar 2, né? Em particular, temos que a segunda derivada avaliada naquele ponto crítico que é 50, vai ser sempre 2, né? E isso aqui é positivo. Então, lembramos do teste da segunda derivada, que se a segunda derivada avaliada no ponto crítico é positiva, então é porque esse ponto é um mínimo, né? Isso quer dizer que x igual a 50, né, é mínimo. Um ponto mínimo, né? Ponto de mínimo. Tá? Portanto, esse produto é o mínimo sempre que x seja 50. Tá? Então, temos que x deve ser 50 e y, né, tem que ser menos 50. Bom, portanto, o produto, né, tem que ser
menos 2.500, né? Tá? Esse aqui é o menor produto que pode se obter com dois números cuja soma seja, ou cuja diferença seja 100, tá? E aí um outro exemplo de optimização, né? A gente tem optimizado até aqui dois números simplesmente, né? O produto de dois números. Primeiro a soma e depois a diferença. Bom, agora vamos fazer. Tem perguntas? Professor, nesse caso, nesses dois casos pelo menos, os números sempre vão se aproximar da metade do valor. Que, por exemplo, no primeiro caso foi 23. É, Os dois valores foram 11,5. Eu tá. tinha chutado 11 e 12, não sabia, tipo, não tinha pensado no Sim. número com vírgula, mas, tipo, no segundo caso foi 50 e menos 50. Nesses dois casos vai sempre se aproximar da metade do valor? Então, depende do problema, né? Depende das equações. Isso não tem um padrão específico. Isso sempre vai depender das equações que estão envolvidas, né? Das equações que você analise. Nesse caso, né, o primeiro caso foi a soma, que deu 23, e o produto. Aqui a gente só quer maximizar esse produto, né? A gente não sabe com quem que vai ser esses dois números. De fato, o que a gente quer achar. Nesse caso, deu que é a metade deles dois, né? Isso se deu por causa das equações que a gente está analisando. Não é porque existe um padrão, né? Aqui no outro caso, a gente, né, tem a diferença, tá? E achamos que, né, queremos aqui minimizar agora, né, o produto. Aqui a gente encontrou que x é 50 e y é menos 50. Não necessariamente a metade de 100. Que temos x é a metade de 100, né? E y é menos a metade de 100. Né? Eu entendi. Tipo, Sim, pode. Você viu aquele padrão, né? Mas aquele padrão não é simplesmente, não é uma regra geral, desculpa. Isso depende das equações que estão envolvendo, né? Aqui tem essa equação e essa outra equação, onde queremos, aqui nesse caso, minimizar, né? Essa equação a minimizar. A partir disso, dessa análise que a gente fez, você acha esses dois números, tá? Aqui vamos fazer mais exercícios e vai ver que não existe necessariamente um padrão específico. Agora vamos fazer esse exercício. Encontre dois números positivos cujo produto seja 100. Aqui agora estamos querendo minimizar a soma daqueles dois números, né? Então vamos fazer. Encontre dois números positivos cujo produto seja 100. Ou seja, queremos que x vezes y, o produto, né, seja 100. Então, seja 100. Tá? Isso é uma primeira equação. E cuja soma seja mínima. Então, vamos chamar esse a soma daqueles dois números. Tá? Aqui é contrário dos anteriores exercícios. Agora temos que o produto eles tem que ser 100. Então, já temos que o produto está fixo. E o que queremos é achar, né, sua soma, que a soma deles, desses dois números, seja a mínima. Tá? Então, esse aqui é a equação a minimizar. Ou seja, queremos achar um x e y tal que essa soma seja a mínima. Minimizar, tá? Então, aqui dessa equação, vocês têm que y. Então, lembramos aqui, x, x e y são números positivos, tá? Então, nesse caso, temos que x é positivo e y é positivo, tá? Então, não podem ser zero e não podem ser números negativos, tá? Então, aqui o domínio dessa função tem que ser, né? O domínio tem que ser de 0 até infinito, bom? Tá. Por aí, então, y você pode escrever como 100, né? Sobre x. X aqui nunca se faz zero, então não temos problemas. Agora, podemos aqui substituir na função s. Agora vai ser uma função que depende só de x. Vou escrever mais 100 sobre x. Tá? Esse aqui, então, é a equação que queremos minimizar e que depende de x.
a gente encontra x e aqui encontramos y, tá? Bom, então queremos minimizar ela. Então, para minimizar ela, vamos usar, né, o cálculo para achar onde que ela é mínima. Para isso, encontramos primeiro os números críticos dessa função. Então, derivamos ela. Derivada aqui vai ser 1. Derivada desse aqui, né, vai ser 100, que é uma constante, sobre x quadrado. Tá? Sobre menos x quadrado, isso. Bom, então, quando que isso aqui é zero? Então, temos que isso você pode reescrever. Vamos somar esses fracionários. Tá? Então, quando que essa derivada é zero? Ela é zero quando x quadrado é igual, né, a 100. Ou seja, quando x é igual, né, a raiz de 100. Aqui vocês poderiam tomar, né, duas raízes, mas precisamos que x seja positivo. Então, ficamos com uma raiz positiva, né? Então, ficamos que x é raiz de 100, ou seja, x deve ser 100. Né? Agora, então, vocês têm esse é o ponto crítico, né? O número crítico. Número crítico. Que vocês já sabem achar. E o que vamos fazer? Vamos ver o que acontece, né, se x é menor que 10. Se x é menor que 10, vocês podem observar que a derivada, né, se é menor que 10, a derivada vai ser negativa. Né? Aqui vocês colocam um número que seja menor que 10. Né? Vamos supor 9. Aqui vai dar 81 menos 100. Né? Isso aí vai dar um número negativo. Né? A derivada negativa quando x é menor que 10. E se x é maior que 10, então a derivada vai ser positiva. Né? Por exemplo, se colocar aqui 11, vai ter 121 menos 100. Ou seja, aqui vai dar 21. Isso é um número positivo. Né? Então a derivada vai ser positiva. Bom, então, como a derivada está fazendo negativa, né, está decrescendo antes do número 10. E está começando a crescer, né? Está sendo crescente quando x é maior que 10. E x igual a 10, né? Então, isso que quer dizer? Que essa função aqui, atinge seu mínimo quando x, né, S é mínima, né? Quando x é 10, né? Bom, então se x é 10, então quanto é y? Aqui, casualmente, tem que ver com a limitagem, né? Mas na limitagem não, aqui vimos que, na verdade, a raiz quadrada, não a limitagem. Então temos que x tem que ser 10 e y tem que ser 10 também. E aí se atinge a mínima suma. Ou seja, e quem que vai ser a mínima suma? A mínima suma é atingida quando x é 10, né? Ou seja, quando essa suma dá 20, tá? Perguntas? Não, tá dando para entender, professor. Tá dando para entender. Tá. Professor, Pergunta. a soma mínima, a mínima dá 20? Como? A soma mínima desse dá 20? A suma mínima, isso. É porque, Mas, então, professor, no caso, por exemplo... Ah, não, deixa quieto, eu viajei. Releva. uhum. Claro, a suma é a mínima que a gente analisou, né? A gente tem. O que queremos? Que o produto daqueles dois números positivos seja 100. Isso aqui é a condição, né? Ou agora, o que queremos optimizar? Ou minimizar, nesse caso, né? Queremos que a soma desses dois números seja a mínima possível. Tá? A partir dessa equação que a gente tem,
Aqui isolamos y, sustituímos nessa equação que queremos minimizar, obtemos essa aqui quantidade, né? Agora, derivamos. Para que vamos derivar? Para achar os números críticos. Sabemos que os números críticos podem ser máximos ou mínimos, né? Por isso que derivamos ela, igualamos ela a zero, e se igualamos ela a zero, vamos obter que x tem que ser 10. Né? Então, vamos observar o que acontece na esquerda de 10. Aí observamos que essa função é decrescente, né? Ela vem sendo decrescente. E agora, o que acontece na direita de 10? Essa derivada é positiva, ou seja, essa função é crescente, né? Então, lembramos que isso é o teste da primeira derivada que a gente usou nas aulas anteriores, antes da P1. Portanto, temos que em x igual a 10, essa função tem um ponto mínimo, um mínimo. Então, quando x é igual a 10, ela atinge seu valor mínimo. Né? Mas temos que y é igual a 100 sobre x, e x é 10, né? Portanto, y também tem que ser 10. Tá? Então, já temos esses dois números. E qual que é a menor suma? A menor suma é quando x é 10, né? E y é 20. Isso aqui, a menor suma que a gente pode obter quando x é 10 e y é 10, tá? Bom, agora vamos fazer outros exercícios já mais aplicados, né, na cotidianidade. Temos esse exemplo. Um fazendeiro tem 120 metros de cerca e quer cercar um campo retangular que está na margem de um rio reto, que como você mostra nas figuras. Ele não precisa de cerca ao longo do rio, né? Não precisa cerca aqui nesses casos. Quais são as dimensões do campo que tem maior área? Maior área, ou seja, o que precisamos optimizar, o que precisamos maximizar? A área, né, dessa região que o fazendeiro quer cercar. Né? Isso sempre que a gente tenha 120 metros de cerca. Bom, então o que queremos maximizar aqui? A área, né? Então vamos aqui. Então queremos maximizar a área, né? Mas o que temos? Temos que 120 metros de cerca, né? Outra coisa que temos é que só podemos fazer uma cerca desse estilo, né? Aqui nesses diagramas a gente observa que essa aqui, essa altura, né? São sempre iguais, né? Então vamos aqui, supor que estamos nessa situação, né? Isso. Vamos chamar aqui essa quantidade de x, e essa aqui vai ser x igualzinho, né? E esse aqui de y, tá? E por aqui está passando o rio. Tá? Não precisamos de cerca nessa parte do rio, bom? Tá. Então, o que temos? Aqui, né, temos que essa soma do todo esse total da cerca, ou seja, a soma de 2x, né, toda essa cerca, mais y, seja quanto? Seja assim, que 1.200 metros, né? Que isso é a quantidade de cerca disponível que a gente tem, ou que o fazendeiro tem, tá? Então, isso é uma primeira equação. Bom, agora, o que queremos optimizar? A área, né? Queremos ver onde que essa área é máxima. Então, lembramos, aqui temos um retângulo, né? Temos que a área do retângulo sempre vai ser a base, né, vezes a altura. Ou seja, temos que essa área tem que ser x vezes y, né? Então, de aqui, dessa equação, vocês obtêm que y, né, y tem que ser 1.200 metros menos 2x. Tá? Então, aqui temos que, então, essa área se pode reescrever como uma função desse x, onde x, né, vai ser essa dimensão. X vezes 1.200, né, menos 2x.
tá? Então, aqui a gente já tem uma função que depende só de x, que queremos maximizar, tá? Então, o que vamos fazer? Vamos achar os pontos críticos dessa função. Já é uma função que depende de x. De x é uma dessas dimensões. Então, vamos derivar essa função, né? Isso aqui vocês podem reescrever como 1.200, simplesmente desenvolvendo tudo, menos 2x quadrado, né? A outra coisa, isso aqui também, aqui, aí tem valores de x, onde essa área pode ser negativa, né? Por exemplo, aqui vocês podem reescrever isso dessa maneira. Simplesmente estou deixando aqui em evidência 1, 2. Bom? Ó, aqui, se x é 0, então essa área é 0. Né? Mas não é isso que a gente não precisa. A gente precisa a melhor área, né? A maior área. Agora, aí, se x é 600, então, o que acontece? Também é 0, né? Então, daqui a gente observa. A área de 0, né? Quando temos uma dimensão de 0, obviamente, vamos ter 0. Ou seja, fisicamente, o que estamos fazendo quando x é 0? Estamos colocando toda a cerca aqui, né? No lado do rio. E também temos que, quando x é 600, sua área é 0, né? Ou seja, estamos colocando a cerca dessa maneira, né? Só temos, eu vou fazer aqui um seguinte, né? X aqui e X aqui. E 600 e aqui 600, né? Estamos cortando a cerca. Tá bom. Então, temos essas duas situações. Então, vamos precisar que x esteja entre esses dois valores. Entre 0 e 600, bom? Então, esse aqui vai ser o domínio de nossa função A. É a função área, né? Bom, então, vamos ter isso em conta. Agora sim, vamos derivar essa função área. Vai ser 1.200, né? Menos 4x, né? Menos 4x, sim. Tá tudo certinho, sim. Isso. Então, isso aqui é a derivada, né? Quando que ela é 0? Queremos achar os pontos críticos. Aqui, simplesmente, vocês fazem, né? 1.200. Aqui vai ser igual a 4x, né? Ou seja, x tem que ser 1.200 sobre 4, né? Ou seja, x tem que ser 300, né? Então, a gente achou um ponto crítico, tá? Então, aqui vamos fazer mais fácil, tá? Isso. Então, a gente tem que x é igual a 300, né? Isso é um ponto crítico. Então, vamos ver o que acontece com a derivada, né? A derivada da função quando x é menor que 300. Aqui, então, temos, vou levar a derivada para lá. Temos, isso aqui é a derivada, né? Tá. Bom, então, temos que, isso. Temos que a derivada é isso aqui, né? E ela é 0 quando x é 300, né? Bom, então observamos o que acontece com a derivada, né? Dessa função. Então, ela é positiva, né? Ela é positiva quando o quê? Quando x é maior que 300, né? Que vocês colocam um número maior que 300,
Ah, não, na verdade é negativa, desculpa. Se x é 300, aqui dá 0, né? Agora, se x é maior do que 300, né, observamos que isso aqui vai ser negativo. Tá? Agora, ela é positiva no outro caso, né? Se x é menor que 300. Na verdade, se x é menor que 300 e também maior que 300 e menor que 600, né? Lembramos que estamos nesse intervalo que é o domínio da função de área, né? Estamos entre 600, entre 0 e 600, né? E aqui, se x está entre 0 e 300, né? Isso. Assim. Bom, então o que quer dizer isso? Que em x igual a 300, obtemos um máximo, né? A tem máximo em x igual a 300. Bom, então qual que é a maior área que a gente pode encontrar, né? Lembramos aqui dessa equação, 2x, vou levar para lá. Deixa por aqui. Então, se x são 300, né? Então, daqui, vocês lembram? Y seria 1.200, né? Menos 600. Bom, portanto, y vai ser 600, né? Bom, então, a maior área, lembramos, que era x vezes y, né? Ou seja, 600, que era x, desculpa, 300, né? 300 vezes y são 600, né? Então, isso vai dar mais ou menos com 4 zeros, né? Isso aqui, metros quadrados. Então, isso aqui é a maior área que a gente pode achar, né? Com uma cerca assim, cuja suma, lembramos, né? Tem que ser 1.200. Né? Isso aqui é a cerca, em metros. Então, temos uma cerca de 1.200 metros, com as condições que foram dadas, a gente pode fazer, né? Que aquela região, limitada por aquela cerca, e o rio, seja de 180.000, desculpa, metros quadrados. Essa é a maior área que a gente pode achar. Bom? Perguntas? Nenhuma. Agora vamos fazer esse outro exercício, que é sobre volumes. Agora vamos pensar nesse exemplo aqui. Temos uma lata cilíndrica feita, né, para receber 1 litro de óleo. Bom? O máximo volume que podemos ter, o volume constante, né, é 1 litro de óleo. Encontre as dimensões que minimizarão o custo do metal para produzir a lata. Então, o que temos que minimizar nesse caso? O custo do metal para fazer essa lata cilíndrica. Então, o que temos que minimizar é a área superficial, ou a área da superfície. Né? Então, aí vocês observam que temos duas condições, né? A área superficial do cilindro, dessa parte, e das duas tampas, né? Isso é o custo. Então, aqui vocês têm um desenho dessa situação. Pequeno. Assim. Né? Temos aqui a área superficial, né?
lateral do cilindro, junto com as áreas da tampa, né? Bom, então, o que queremos fazer é encontrar dimensões que minimizarão o custo do metal para produzir a lata. Então, o que queremos minimizar? A área superficial. Então, vou chamar aquela área superficial de A sub S. Tá bom? E essa área superficial, então, vai ser o quê? A soma da área superficial daqui do cilindro, sem tampa, né? Sem as duas tampas. E quem que vai ser a área desse, né? Que vocês podem abrir isso, como se fosse um retângulo, né? Cuja altura vai ser H, isso aqui nesse caso, cuja altura vai ser H e cuja base vai ser 2πr. Por que 2πr? 2πr, lembramos que é o perímetro de um círculo cujo raio é R. Né? 2π por R. Esse é aí o perímetro dessa circunferência, portanto, aqui é a base desse retângulo. Então, essa primeira área vai ser 2πr por H, né? E agora temos que essas duas tampas, né? Quem que é a área dessa tampa? Qual que é a área de um círculo? A área de um círculo é π por raio quadrado, né? Mas temos duas tampas, então temos que multiplicar por 2. 2 vezes π por raio ao quadrado. Vou fazer aqui um zoom. Então, isso aqui é a área superficial que a gente quer optimizar ou minimizar, né? As dimensões que minimizarão o custo de metal. Bom? Então, aqui a gente tem um H, né? Que é essa altura. Então, como a gente faz desaparecer esse H? A gente tem também que temos 1 litro de óleo, ou seja, o volume de tudo dessa lata tem que ser 1 litro, ou seja, e lembramos que 1 litro são 1000 centímetros cúbicos, né? Então, temos que 1 litro vai ser igual a quanto? Ao volume, né? Quanto que é o volume desse cilindro? Lembramos que o volume de um cilindro é a base vezes a altura, né? A base é π por raio quadrado vezes a altura, né? Isso aqui o que é o volume, né? E o volume sempre constante, porque queremos que esses cilindros seja sempre de 1 litro, né? Então, daqui a gente obtém quanto que equivale a H. Então, aqui H vai ser igual a 1000 sobre π vezes R quadrado. Bom, então aqui podemos ver que agora essa função de área superficial vai depender só de R, ou seja, do raio do cilindro. Bom, então vamos obter aqui 2πr vezes H, né? Mas H a gente viu que é 1000 mais 2 vezes πr quadrado, né? Então, daqui vocês vão obter, acho que eu fiz algo errado. H tá certo. Tá. Aí vocês vão obter, né? Que essa área superficial se pode escrever como 2πr Professor, quadrado. o senhor não está dividindo o H ao invés de estar multiplicando? Ah, claro, isso era o erro. Obrigado. Isso. Então, aqui, né? Por H. Aí vocês substituem H e vamos obter 2πr quadrado mais 2000 sobre R quadrado. Tá? Então, isso aqui vai ser nossa função que queremos optimizar. Que é a área superficial, né? Isso.
Aqui outra coisa temos que ter em conta, né? O raio sempre tem que ser positivo, né? Porque se o raio é zero, então a gente não tem cilindro. Sobre R, tá certo. Claro, está esse aqui e esse R, né? Sume com esse aqui, ó. Tá certo, obrigado. Bom. Tá, então a gente já tem essa área, né? A área superficial que depende de R. Então, o que queremos? Optimizar essa função. Queremos minimizar ela. Bom, então, o que temos que fazer é derivar ela com respeito a R, né? Que é uma função de R. Então, temos 4πr menos 2000 sobre R quadrado, né? Então, queremos ver quando que ela se faz zero. Aqui vocês podem reescrever essa função como simplesmente somamos essas frações, né? Desculpa aqui. É isso. Tá certo. Vou fazer aqui sum de 500 sobre R quadrado. Tá? Que simplesmente deixei em evidência aquele 4. Deixa eu colocar aqui melhor. 4 vezes I R cubo menos 500, tá? Então, estamos querendo achar os pontos críticos, né? Onde essa derivada vai ser, obviamente. Então, ela é zero. Se isso assim, né? Aqui a gente observa. Se R cubo é igual a 500 sobre π. Ou seja, se R cubo, ou se R, na verdade, é a raiz cúbica de 500 sobre π. Tá? Então, aqui, de novo, aqui vocês observam o que acontece quando R é maior que esse número aqui. Então, se R é maior, vamos chamar esse aqui, esse número de R linha, tá? Então, se R é maior que R linha, ou seja, que esse número aqui, então, o que acontece com a derivada? Que vocês observam aqui, então, isso aqui é positivo, né? Então, sua derivada, a derivada daquela área superficial, é positiva. E, por outro lado, se R é menor que aquele R', ou seja, menor que esse número, então, a derivada será R, é negativa, né? Isso que quer dizer que temos um mínimo em R', né? Então, a área é mínima, é esse. Quando o raio aqui do cilindro, é igual a essa quantidade, ou seja, a R', né? Bom, então, a gente já achou as dimensões, a dimensão, na verdade, do raio. Agora, queremos achar a dimensão de H, né? Aqui vocês observam, né, que H deveria ser 1000 sobre π, né? Vezes R, aquele R' ao quadrado, né? Vocês simplesmente substituem aí, nessa equação, o R', aqui, esse R', vamos ter que H vai ser, na verdade, 2 vezes a raiz cúbica de 500 sobre π. Sobre π. Isso o que é? Isso é 2 vezes R', né?
Então, para achar a melhor, né? A melhor, tá. Para minimizar a área superficial desse cilindro, né? Para que tenha 1 litro de óleo, então a gente precisa que o raio seja raiz cúbica de 500 sobre π e que sua altura seja 2 vezes aquele raio. Tá? Tendo essas duas dimensões, a gente obtém, né, a menor área superficial. Ou seja, né, encontramos as dimensões que minimizam o custo do metal que produz essa área. Perguntas? Isso. Tá? Vamos fazer outro exercício, outro exemplo. Agora, esse exemplo aqui, encontrar o ponto sobre a parábola, dada isso aqui, né, mais próximo de do ponto 1, 4. Então, temos uma parábola, né, e temos um ponto. O que queremos aqui minimizar, né, mais próximo. Queremos minimizar a distância entre esse ponto e aquela parábola, né? Temos o gráfico dessa situação. Temos essa parábola, né, que está vindo para a direita, né, e aqui temos o ponto 1, 4. Então, o que queremos minimizar nesse caso, né? Que queremos o ponto mais próximo. É a distância entre esse pontinho e a parábola, né? Vamos chamar de D. Mas a gente observa que temos muitas opções de distâncias entre esse ponto e a parábola, né? A menor distância vai ser mais ou menos por acá, né? Mas a gente tem que achar esse ponto tal que essa distância seja a mínima. Bom, então vocês lembram que quando temos dois pontos, vamos chamar x1, y1, esse aqui vamos chamar P1, que é o P2, y2 e x2, y2, né? Então, quem que era a distância? Vamos chamar assim, né? A distância entre esses dois pontos. Então, vocês lembram que a fórmula da distância era simplesmente uma classe de Pitágoras, né? Então, era a diferença dos y ao quadrado vezes e mais a diferença do x ao quadrado. E essa era a distância, né? Temos o ponto P1, por aqui o ponto P2, né? E essa distância D, né, vem dada por essa fórmula. Tá? Então, vamos usar essa fórmula. Mas quem que vai ser os dois pontos que temos? Aqui temos, então, o ponto x, y, né? Mas y é quem? Quem que vai ser? Y vai ser... Não. Podemos reescrever melhor dessa maneira aqui. Temos ponto... Isso. O ponto, aqui o ponto vai ser... X vai ser do... Y quadrado sobre 2, né? Isso é o x. Aqui simplesmente vocês isolam o x. E y é y, né? Esse vai ser o ponto e outro ponto é esse ponto que estão dando, né? 1,4. Então, esse vai ser como o P1 e esse vai ser aqui como o P2, né? Então, o que vai ser a distância entre esses dois pontos? Lembramos que esses pontos aqui são todos esses pontos, qualquer desses pontos. E queremos achar, né, a menor distância possível. Então, essa distância vai se reescrever como a raiz, né, y2, aqui vamos ter y, né, menos aquele primeiro ponto, né, que vai ser 4.
mais a diferença do x, né? Aqui temos que nosso x2 é y² mais 2 menos o outro ponto, que é 1. Isso ao quadrado. Tá? Então, essa é a distância entre o ponto 1,4 até qualquer ponto. Agora, o que queremos? Queremos ver qual que é a melhor distância, a menor distância, na verdade. Então, aqui podemos fazer o truque. Queremos minimizar o d, mas também podemos minimizar o quadrado dele. E se minimizamos o quadrado dele, então a minimização de d vai ser simplesmente tirar a raiz de d no final, né? Então, aqui vamos fazer o seguinte, vamos reescrever, elevar isso ao quadrado, e obtemos isso aqui. Menos 1 ao quadrado. Tá? E esse aqui vamos a chamar essa função de f de y. Tá? Então, queremos minimizar essa função. Minimizar. Então, para minimizar, então, temos que ver sua derivada, né? Vamos a derivar ela. Ver sua derivada, achar os pontos críticos, e ver nesses pontos críticos achar o mínimo, né? Então, a derivada dessa função vai ser isso aqui, né? Mais 2 vezes y² sobre 2 menos 1 vezes a derivada interna. A derivada interna vai ser y, né? Bom, esse aqui é a derivada dessa função. Agora aqui vai ser outro espaço. Aqui, né? Então, a gente tem que a derivada dessa função é 2 vezes, né, como a gente tinha escrito, menos 1 vezes y, mais 2 vezes y menos 4, né? Bom, então vocês aqui, né, vocês abrem as contas e vão obter que isso, na verdade, é y³ menos 8, tá? E fechar. Então, quando que essa função é zero? Temos que essa derivada é zero. Se só se y vai ser 2, né? 2 ao cubo é 8, né? Se y é 2. Bom, então outro aqui, então a gente achou um ponto crítico dessa função. Tá. Então lembramos do teste da segunda derivada. Se fazemos a segunda derivada dessa função, quanto que vamos obter? Vamos ter 3 vezes y ao quadrado, né? Em particular, isso aqui vai ser positivo, né? Em particular, temos que ela avaliada naquele ponto crítico que a gente achou é positivo. Né? Portanto, em y igual a 2, né, é ponto mínimo. Ponto de mínimo. Bom, então, quando y é igual a 2, a gente tem que essa distância é a menor, né? Então, se y é 2, quanto que vale x? Então, daqui vocês observam, né? Se y é 2, aqui vamos obter 4, portanto, x tem que ser 2, né? Ou seja, temos que 4, vou escrever tudo. 2 ao quadrado, né? Igual a 2 vezes x. Então, daqui, a gente observa que x tem que ser 2. Né? Então, o ponto mínimo que a gente achou, para o qual a distância é a menor entre o ponto e a parábola, é o ponto 2, 2. Tá? Nesse ponto se obtém a menor distância entre esse ponto e a parábola.
É verdade, né? Então, a gente minimizou. É, na verdade, não temos achado a distância. Observe aqui. A gente tem, né, essa fórmula da distância entre o ponto 1, 4 e a parábola. Tá? Então, aqui elevamos ao quadrado. É certo, né? Então, o que queremos fazer aqui? Minimizar essa distância. Bom, a gente minimizou essa distância. Como minimizamos essa distância? Derivamos ela, igualamos a zero, e a gente encontrou o ponto mínimo, né? Ponto mínimo a distância ao quadrado. Ponto mínimo de a distância ao quadrado, né? Mas até aqui a gente não tem achado a menor distância. A gente achou o ponto, que vai ser o ponto X. Vou escrever aqui. 2, 2, né? É ponto mínimo. Vou escrever. Isso. O mínimo da distância, né? Da distância ao quadrado. Sim? Até aqui a gente não tem achado a distância. A gente achou o ponto onde ela atinge o mínimo, que é quando y é igual a 2. Tá? Então, qual que é a menor distância? Vamos calcular. É a menor distância. Então, a gente tem que era ao quadrado, né? Era que isso era y menos 4 ao quadrado mais y quadrado menos sobre 2, né? Y quadrado sobre 2 menos 1. Então, essa aqui é a fórmula de distância ao quadrado. Pergunta? É isso, exatamente, Gabriel. Então, a gente está minimizando a distância ao quadrado, né? Então, a gente já achou os pontos onde a distância ao quadrado é a mínima, né? Agora, qual que é a distância mínima? Então, temos que a distância ao quadrado é mínima quando y é 2, né? Então, aqui temos y é 2, aqui é menos 2 ao quadrado vai dar 4, mais, aqui temos y é 2, né? Isso aqui vai dar 4 sobre 2, né? Ou seja, 2 menos 1. Então, obtemos que a distância ao quadrado é mínima, né? E é igual a 5. Portanto, a menor distância vai ser raiz de 5. E ela, né, a gente atinge essa distância quando y é igual a 2. Ou quando x é igual a y igual a 2, que é a mesma coisa. Tá certo? Esse é o truque aqui que a gente usou. Temos essa distância e para não derivar essa raiz, então a gente eleva ao quadrado. Como queremos minimizar ela, podemos minimizar o quadrado dela, né? Minimizamos ela onde que atinge o mínimo. Atingiu seu mínimo quando y é igual a 2. Né? Agora, para encontrar aquela distância, então a gente tem essa distância ao quadrado, né? Achamos o mínimo dessa distância ao quadrado. Então, para achar a distância óptima, então a gente simplesmente tira a raiz. Né? Perguntas? Tá certo? Então, vamos continuar. Outro exercício aqui esse também. Um exercício aqui aplicado, né, à física. Então, temos aqui um homem que lança seu bote em um ponto A. Então, vamos supor que o homem está aqui, né? Ele lançou seu bote na margem de um rio reto,
como aparece aqui, com uma largura de 3 quilômetros. Bom, e deseja atingir tão rápido quanto possível o ponto B, esse é o ponto B aqui, na outra margem, né? 8 quilômetros rio abaixo, né? A partir daqui, nesse nível onde ele está, ele quer atingir o ponto B, que está 8 quilômetros rio abaixo, tá? Então, aqui nos estão dando umas condições de como ele pode chegar no ponto B. Primeira é, ele pode dirigir seu barco diretamente para o ponto C, né? E seguir andando para B. Ou, aqui é remar, né? Não rumar. Diretamente para B, né? Daqui para cá. Diretamente para B, ou ir para um ponto D e depois ir andando. Então, ele pode fazer isso, né? Pode ir de A até C e de C até B. Pode ir remando de A até D e depois de D até B. Ou pode ir diretamente, né? Então, o que queremos? Ver qual que é qual essas três possibilidades, né? Gasta menor tempo. Então, também usando essas condições. Se ele pode remar 6 km por hora, né? Quando ele entra no rio, ele vai a uma velocidade de 6 km por hora. Quando ele chegar aqui na outra parte do rio, ele pode andar, e ele anda a 8 km por hora. Né? Então, aqui a pergunta é, onde ele deveria aportar, né? Onde ele tem que chegar aqui no outro lado, para atingir B o mais rápido possível. Okay? Porque temos essas três possibilidades, né? Então, qual dessas três é a mais óptima? Qual gasta menor tempo? Bom, então, para fazer isso, a gente aqui observa, né? Vamos ver as distâncias. Isso. Então, primeiro a gente observa que a distância do ponto D ao ponto C, né? Desculpa, ao ponto B. Vamos chamar X a distância que temos do ponto C ao ponto D, bom? A distância entre C e B, sabemos que é 8. Tá? Qual que é a distância entre D e B? Então, a distância entre D e B, bom, vai ser tudo isso aqui, 8, menos essa quantidade, né? A distância entre D e B. Então, vai ser 8 menos essa quantidade. Bom? Agora, quanto que vai ser a distância entre A e B? Que lembramos que estes aqui são 3 quilômetros, né? Essa distância são 3 quilômetros, né? Então, temos 3 quilômetros, temos aqui X, e qual que é a distância de A a D, né? Então, temos um triângulo retângulo. Então, temos também que a distância que temos entre A e D é dada por quê? Por essa hipotenusa, né? Ou seja, pelo teorema de Pitágoras, temos que esse A e D, essa distância vai ser, temos, né? X quadrado mais 9, né? Cateto quadrado vai dar a hipotenusa ao quadrado. Ou seja, essa hipotenusa raiz, né? Vai ser essa distância. Bom, agora, já temos essas duas equações, né? Observamos, isso aqui, 8 menos x, vai ser a distância, né, que o cara vai andar de D até B. Tá certo? Opa. E aqui em vermelho, essa vai ser a distância que ele vai andar de A até D. Né? E sempre vai depender de x. Então, temos essas duas distâncias. Bom? Então, a pergunta é, como é que é? Tá, onde ele deveria apontar para atingir B, né? O mais rápido possível. Bom, então, o mais rápido possível, né? Eles também estão dando uma taxa. Uma quando a gente está remando
ou quando estamos andando, né? Então, a gente tem uma fórmula para isso, né? Lembramos que a velocidade é igual à distância sobre o tempo, né? Então, temos duas velocidades. Remando. Seis quilômetros por hora, né? E andando. É 8. Tá? Agora, daqui a gente observa, né? Temos que essa aqui é a distância que ele pode percorrer andando, depois de chegar ao outro lado do rio. E essa aqui é a distância que ele pode percorrer remando, né? Lembramos aqui o desenho. Isso aqui, essa distância aqui, andando, né? Porque ele chegou aqui, pá. E essa distância aqui, remando. Né? Remando aqui e depois andando. Tá? Bom, então, dessa fórmula, que é a velocidade, temos essas velocidades, igual à distância, as distâncias são essas aqui, né? Sobre o tempo. Então, aqui a gente pode ter que o tempo vai ser igual a distância sobre a velocidade. Bom, então daqui a gente obtém remando. Qual que é o tempo remando? Que eu vou escrever assim, né? Tempo remando. É a distância que ele percorre remando, que era essa aqui, né? Essa aqui é a distância que ele percorre remando sobre a velocidade. E a velocidade remando são 6, né? Agora, quanto que é o tempo que ele tira andando? Vai ser, né, a distância andando, 8 menos x, sobre a velocidade. Tá? Então, qual que é o tempo total? O tempo total que ele leva de ir até A até D e depois de D até B. A soma dessa distância, né? Então, vamos aqui chamar T de x, a soma desses dois tempos, né? X quadrado mais 9 sobre 6, né? Mais 8 menos x sobre 8. Tá? Então, esse é o tempo que o cara vai demorar, né? Em total. Então, o que a gente quer fazer é minimizar essa função de tempo, né? Então, o que vamos fazer aí? Perguntas? Então, aqui a gente tem que, se derivarmos essa função, vamos obter que essa derivada, né, vocês vão calcular, vocês vão obter essa derivada é x sobre raiz de x quadrado mais 9. Bom, menos a derivada desse aqui, né? 1/8. Tá? Então, quando que isso é zero? Então, vamos aqui, para cá, né? Temos que a derivada do tempo é zero. Se, aqui vocês vão simplesmente igualar, né? X sobre 6 raiz de x quadrado mais 9 é igual a 1/8, né? Isso aqui vocês podem reescrever. São números pares, né? Aqui a metade é 3, né? Igual a metade é 4. Bom, então aqui queremos achar aquele x, né? Então aqui vai termos 4x igual a 3 vezes x quadrado mais 9.
Então, aqui vamos elevar ao quadrado. 16x quadrado vai ser 9 vezes. Bom, aqui, isso aqui podemos desenvolver. Temos aqui 81, né? Então, daí o que obtemos? Aqui é 9, né? Isso vai ser 6x quadrado igual a 81. Tem esse 9 aqui, passei para cá, subtrair, e deu 7x quadrado. Portanto, x quadrado, né? Lembramos que x, né? É uma distância, então, isso dá 9 sobre raiz de 6, né? Tá? Então, esse é o ponto crítico desse tempo aqui. Mas vamos fazer também umas observações com essa função. O que acontece? Isso. O que acontece quando x é zero? Né? Se x é zero, então temos aqui t de zero, né? Quanto que equivale o tempo quando x é zero? E vocês calculam, x de zero vai ser 3 meios. É simplesmente aí que vamos calcular. E quanto equivale se x é 8? Ou seja, quando x é zero, né, o homem que está fazendo? Ele está indo de A até C e depois de C até B. Isso é quando x é zero. Agora, quando x é 8, o que está fazendo o homem? Ele está indo diretamente remando de A até B, sem andar. Né? Então, nesse caso, ele remou de A até C e depois de C até B, quando x é zero. Agora, quando x é 8, qual que é o tempo? O tempo é raiz de 73 sobre 6. Você simplesmente calcula. Isso é mais ou menos 1,42, tá? Então, por que estou fazendo isso? Porque x, né? Aqui eu não falei, o domínio dessa função tem que ser 0, vou escrever aqui, o domínio dessa função tem que ser 0, 8. Por quê? Porque x vai de 0 até 8. Né? Então, temos uma função cujo domínio é 8, 0. E queremos achar o mínimo dessa função. Então, temos que, lembramos, avaliar essa função nos extremos. Aqui, então, avaliamos em 0, deu 3 meios. Avaliamos em 8, deu aproximadamente 1,42. Agora, quanto que dá avaliada no ponto crítico? Então, vocês calculam, isso vai dar aproximadamente 1,33. Tá? Bom, então a gente já localizou que esse aqui é um ponto mínimo, né? Então, o cara, o que tem que fazer? Ele demora, na verdade, 1,30. Não sei em que está essa quantidade aqui. Deve ser 1 hora, né? 1 hora,33 minutos para chegar de A até B. E ele vai de A até D e de D até B. Mas ainda falta calcular quem que vai ser esse D, né? Tá, vamos calcular o D. Como calculamos o D? Está esse aqui, né? Tá. Aqui você simplesmente, né, para calcular o D, é esse x. Ah, não, o D é x igual a 9 aqui. Sobre raiz de 6. Então, ele tem que ir de A até 9 raiz de 6, né? Aqui, metros, quilômetros, na verdade. Até aqui, e de aqui pode ir andando, né? E tudo isso vai demorar esse tempo aqui.
Tá? Perguntas? Agora vamos fazer esse outro exercício. Ele tem que ver com as áreas, né? Encontrar a área do maior retângulo que pode ser inscrito em um semicírculo de raio R, dessa maneira. Tá? Então, aqui vamos a chamar, né, dr vai ser o raio, vamos a chamar aquela altura do retângulo, que vai ser y, bom, isso aqui é a altura do retângulo, e a base de 0, né, vai ser de 0 até x, né, que vai ser x, e esse aqui vai ser menos x, bom? Então, a base tem uma distância de 2x, bom? Tá, então, o que temos? A área desse retângulo inscrito nessa semicircunferência vai ser 2 vezes x, que é a base, vezes a altura, né? Bom, que outro que temos? Temos que estamos em um semicírculo, né? Isso que quer dizer? Que se x está aqui, né? Então, sua altura é dada por aquela equação do semicírculo, né? Então, lembramos a equação de uma circunferência, que é isso aqui, né? Como estamos com a parte de cima, então vamos a ficar até que essa parte de cima vem dada pela função y igual a r quadrado menos x quadrado. Né? Então, daqui a gente tem essa equação, temos a área. Usando essa equação, então vamos ter que a área daquele retângulo vai ser 2x vezes y, né? Mais y vai ser r quadrado menos x quadrado. Tá? Então, essa aqui é a área do retângulo, cuja base é 2x e sua altura é raiz de r quadrado menos x quadrado. Tá bom? Então, queremos o quê? Encontrar a área do maior retângulo. Então, queremos achar o máximo dessa função. Então, para isso, vamos a derivar ela, né? Então, vocês derivam ela. Ah, outra coisa. Aqui temos também, né? R está entre 0 é positivo, né? R é positivo. Bom, aqui observamos x vai de 0 até R, né? Que é o máximo que ele pode ter. Então, temos que x tem que estar entre 0 e R. Tá? Na verdade, aqui, se x é 0, o que acontece com o retângulo? É simplesmente uma linha, então aquela área é 0, né? E o que acontece quando x é R? Se x é R, então y, aqui observamos, y vai ser 0, ou seja, a altura é 0, né? Então, temos que a de 0 e a de R, quando x é 0, é 0. Quando x é R, isso aqui é 0, né? Temos isso aqui. Esse aqui é o domínio da função, né? A função área que a gente achou aqui. Bom, agora sim. Vamos a derivar essa função para achar o máximo dessa função. Aqui também observamos, né? Essa área sempre é positiva. Né? E observamos também que em 0, ela é 0, e em R é 0. Então, pelo teorema de Holly, a gente tem que observar. Existe um pontinho, vamos chamar C, entre 0 e R, né? Tal que aquela derivada é 0. E como essa aqui é positiva e se está fazendo 0 nos extremos, então esse ponto tem que ser um máximo, né? Pelo teorema de Holly. Você faz 0 por aqui, você faz 0 por aqui, não sabemos o que faz, mas mais ou menos assim, né? Tem um pontinho aí, onde a derivada é 0. Ou seja, aí tem um máximo. Então, vamos achar aquele ponto, derivamos essa função, vamos obter que essa derivada é 2 vezes
raiz de R menos x quadrado menos 2x quadrado sobre raiz de R quadrado menos x quadrado. Tá? Vocês derivam, usam as regras da derivação e obtêm que essa aqui é a derivada da função. Podem reescrever ela como 2 vezes R quadrado menos 2x quadrado. Isso. Sobre a mesma coisa, né? R quadrado menos x quadrado. Tá? Então, quando que ela se faz zero? Então, temos que se x ou se R quadrado menos 2x quadrado igual a zero, né? Então, a derivada é zero. Isso aqui é equivalente, né? Então, temos que aqui que achar aquele x. Então, x ao quadrado vai ser igual a R quadrado sobre 2, né? Portanto, aquele x tem que ser R sobre raiz de 2. Sim? Então, nesse ponto, né? Então, se temos um raio, uma semicircunferência de raio R, o maior retângulo que pode se inscrever dentro dessa semicircunferência, né, tem que ter uma base de x igual, na verdade, uma base de 2 vezes R sobre raiz de 2, né? Aqui é a base. A gente achou aquele x. Então, qual que é a maior altura, área que a gente pode obter? Maior área. Vai ser a igual, né, a 2 vezes esse x, que é R sobre raiz de 2. Opa, não dá para entrar. Aqui raiz de 2 vezes y, né? Ou seja, raiz de R quadrado menos R quadrado sobre 2. Vocês calculam e essa área vai ser R quadrado. Essa aqui é a maior área do retângulo que pode se inscrever nessa circunferência. Tá? Então, a gente aí já tem calculado, já tem usado o que sabemos de derivadas e cálculo, tá? Para essa classe de problemas, que são problemas de optimização. Bom, perguntas até aqui? Dúvidas? Para terminar, vamos fazer uns exemplos aplicados à administração e à economia. Então, primeiro vamos introduzir umas definições aqui para o seguinte exemplo. Primeiro temos para duas definições, no caso da produção, né? Vamos supor que estamos em uma fábrica e temos a produção de um artigo, né? Vamos chamar C de X, que a gente já viu, né, em taxas relacionadas a essa função, né? Vamos chamar essa C de X a função custo. O que é essa função custo? É o custo da produção de X unidades de certo produto, tá? Vamos a supor que temos também a derivada dessa função, e essa derivada vai ser chamada de custo marginal, né? E ela vai ser a taxa de variação de C em relação a X, ou seja, a sua derivada. Tá bom? Então, até aqui é tudo de produção, né? Que é o custo que produz, que a gente tem ao produzir X unidades de um item, tá? Agora, para o marketing. Tem perguntas? Tá. Bom, agora para o marketing. O quê? Tem pergunta, Maria? Maria que falou, né? Tá. Tá, vamos continuar então. Tranquila, Maria. Então, vamos continuar. Bom, então aqui é a produção, né? Temos as duas funções, uma é de custo e a outra é o custo marginal. Isso aqui
para a produção de algum item. Agora, o marketing, ou seja, na hora de vender aqueles produtos que a gente produziu, né? Vamos ter essas definições. Vamos chamar essa P de X a função demanda. Essa função demanda vai ser o preço por unidade que a companhia pode cobrar se ela vender X unidades. Sim? Ou seja, vamos aqui fazer um grafiquinho mais ou menos. Vamos ter aqui unidades. E aqui o custo, tá? Essa vai ser nossas novas variáveis. Então, vamos supor que aqui temos uma unidade, né? E a gente vendeu por, não sei, por $100. Esse aqui, então, esse aqui, P1. Então, a gente vendeu uma unidade por $100, né? Agora, vamos supor que vendemos 2 unidades. Como a gente comprou mais unidades, vão dar um desconto e vai custar isso aqui, tá? Então, quem que vai ser P de 2? P de 2, né? P de 2 aqui também. Então, aqui, vamos supor que a gente vendeu em $80, tá? Então, quem que vai ser P de 2? A gente vendeu 2 unidades por 80, então P de 2 vai ser 40. Tá? Ou seja, P de 2 aqui, né, nos diz quanto que custou uma unidade, tá? Então, vamos supor para cá que compramos 4 unidades, né? E custou mais ou menos isso por cá, $60, né? Isso aqui, né? Então, quem que vai ser esse P de 4? Né? P de 4 vai ser o que custou uma unidade. Temos 4 unidades que custaram 60, né? Então, 60 sobre 4. Tá? Tem perguntas? Sim, sim, só estou aqui falando, né? Estou aqui no marketing, né? Estou querendo explicar o que é essa função PDX, que é essa aqui como que mais confusão dá. Né? Então, estou explicando simplesmente o que é essa PDX. Tá? Então, essa função PDX. Vendemos uma unidade, tudo bem. Então, PD1 vai ser 100, nesse caso, que a gente vendeu em 100, tá? Agora, vamos vender 2 unidades de algum item. Tá? Essas 2 unidades custaram 80. Então, PD2 vai dar 40, né? Ou seja, uma unidade custou 40. Agora, vendimos 4 e cobramos 60, né? Então, uma unidade dessas 4, né? Custou quanto? Custou 15, tá? Tá bom? Então, isso aqui, essa função demanda, que a gente chama, função demanda. Né? O preço por unidade que a companhia pode cobrar se ela vende X unidades, tá? Bom, então essa é a função demanda, tá bom? Muitas vezes é uma função linear, que é bem fácil de achar. Né? Vocês vão ter 2 pontos, ou um ponto e uma derivada, uma inclinação, e vocês vão poder achar essa função demanda. Tá? Muitas vezes é uma reta ou uma função linear. Bom, agora, a gente então vendeu, agora passamos a função receita. A função receita, ou a função de ingressos. A gente tem aqui o custo das unidades vezes o número das unidades. Né? Vemos aqui, né? Qual que foi o custo das unidades? Né? Aqui observamos 4 vezes, P de 4, nesse caso, igual que a 60. E 60 é o quê? 60 é o custo, né? Ou a receita que a gente obtuvo vendendo 4 unidades ao preço P4. O preço P4 era 15, né? Essa vai ser a função receita, tá? Então, temos aqui que vendimos 100 unidades, né? P de 100 a
um certo preço por cada unidade, né? Então, o total que a gente vai ganhar, o ingresso que a gente vai ter, é esse preço, desculpa, vezes a quantidade de elementos que a gente vendeu, tá? Bom, agora a derivada dessa função vai ser a função receita marginal, tá? Agora a função lucro. Então, temos essa função que vai ser os ingressos que a gente tem, né? Depois da venda, menos o custo da produção, né? Então, isso vai ser o lucro que a gente vai obter. É os ingressos menos os custos, tá? E a derivada dessa função lucro vai ser a função lucro marginal, tá? Essas são as definições que a gente tem aqui. Então, vamos fazer agora o próximo exercício. Aqui temos uma loja tem vendido 200 aparelhos de reprodutores de Blu-ray por semana a 350 cada um, né? Temos 200 aparelhos e se vendeu a cada um por 350, ou seja, daquela função, né? Essa função, vamos usar essa função aqui, função demanda. Então, P de 200, né? Foi quanto? Foi $350. Tá? Essa é a primeira informação que eles estão dando. Agora, uma pesquisa de mercado indicou que para cada $10 de desconto oferecido aos compradores, o número de unidades vendidas aumenta 20 por semana. Bom, encontre a função demanda, ou seja, temos que encontrar uma função P que satisfaça isso aqui. E a função receita. A função receita, né? Lembramos que é simplesmente fazer X vezes a função demanda, né? Qual o desconto que a loja deveria oferecer para maximizar sua receita? Então, a gente tem primeiro aqui que maximizar a receita, né? Ou seja, maximizar essa função. Né? Mas qual que é o problema? O problema é que a gente primeiro tem que achar essa função P, ou seja, essa função demanda. Tá? Então, qual que é essa informação que temos? Temos que, na primeira semana, isso aconteceu. Vendimos 200 aparelhos por $350 cada um. Tá? Aqui observamos também. Aqui eu vou fazer um gráfico. Opa. Aqui vai ser, né, que se vende. Aqui vai ser as unidades. Tá bom? Então, eles estão falando aqui. Para, né? Indicou que para cada $10 de desconto oferecido, o número de unidades vendidas aumenta 20 por semana. Isso o que é? Vocês observam. Vamos parar em qualquer parte do plano. Né? Eles estão falando, se a gente faz um desconto de 10, seja menos 10, né? Estamos aqui, fazemos um desconto de menos 10, o que acontece? Né? As unidades vendidas aumentam em 20 naquela semana, né? Isso é o que acontece. Então, essa é a informação que eles estão dando, ou seja, o que estão dando eles? Estão dando essa inclinação aqui. E quanto é que é essa inclinação? A inclinação dessa retinha vai ser M menos 10 sobre 20. Ou seja, isso vai ser menos 1/2. Tá? Então, a gente já tem duas informações. Temos essa taxa, ou essa inclinação, que vem dada por essas duas informações que eles estão dando aqui. E temos o valor de P num pontinho, em 200, né? Bom, então, se vocês lembram, vamos chamar isso aqui de Y. Né? Então, o que queremos achar é a equação de uma reta que passa pelo ponto 200, 350, no plano de unidades versus vendas, né? Cuja inclinação é menos 1/2. Né? Então, lembramos, temos Y, que vai ser nossa função P, menos o Y, né? 350, e isso vai ser igual a pendiente, que vai ser menos 1/2,
sobre não, perdão, vezes x menos 200, né? Y, então, vai ser nossa função de demanda que a gente quer achar. Então, vou x aqui simplesmente. Isso aqui é P de x, né? P de x vai ser igual a 350 menos... vamos calcular isso. Menos 120x mais 200... desculpa. Mais 100. Né? Ou seja, a nossa função de demanda que a gente queria achar é 450 menos 1 meio de x. Tá bom? Então, a gente já achou essa função demanda. Esse era simplesmente utilizar esse pontinho que a gente tem e aquela inclinação que eles estão dando. Né? Um desconto de $10 faz que o número de unidades vendidas aumente em 20. Né? Um desconto faz que aumente em 20. Tá? Isso aqui é uma inclinação, né? Inclinação de 1 menos 1 meio. Então, temos a inclinação, temos um ponto, portanto, temos que essa função demanda é uma função linear, ou é uma equação da reta. A gente achou essa equação da reta, né? Como a gente já sabe, e achamos essa função demanda, tá? Agora, então, quem que vai ser a função receita? É simplesmente multiplicar a função demanda por x. R de x vai ser x vezes P de x, ou seja, 450 vezes x menos 1 meio x ao quadrado. Tá? Bom, então a gente achou essa função receita, tá bom? Então, a primeira parte, né, era encontrar a função demanda e a função receita. Pronto. Qual o desconto que a loja deveria oferecer para maximizar sua receita? Essa aqui é a função receita. Então, o que temos que fazer? Achar o máximo dessa função, né? Então, aqui a gente observa também. Isso aqui você pode reescrever como x vezes, né? Factor de 450 menos 1 meio de x. Tá certo? Então, ela é zero, essa receita é zero, né? Quando x é zero, a gente observa aqui. R de zero é zero. E R de, aqui de 900, né? Vai ser zero. Né? Se x é 900, aqui isso vai dar zero. Então, aquele x tem que estar entre 0 e 900, né? Então, observamos que, não, essa função... aqui a gente pode observar, né? Isso aqui, o que é? Uma parábola, né? Como esse menos está aqui com o x quadrado, tem uma parábola que abre para baixo. Né? Ela se faz zero aqui em 0 e aqui em 900. Tá? Então, a gente o que quer achar? Esse ponto máximo. Ou também a gente observa aí também, o teorema de Rolle. Temos que em 0 é 0, em 900 é 0. Então, existe um pontinho tal que a derivada aí é 0. Né? Ou é um pontinho onde, esse pontinho aí, é a máximo. Bom, então, vamos calcular quanto que dá esse ponto. Então, derivamos a função de receita e vamos obter 450 menos x. Né? Então, essa função receita, desculpa, é 0 se x é 450, né? Sei aqui, esse C são 450. Tá? Bom, então a gente achou o número de unidades, né? Lembramos que X é aqui, né? O número de unidades que temos que vender para que a receita seja óptima, ou seja, para ter um maior ingresso.
né? Temos que vender 450 unidades, tá? Mas quanto que, 450 unidades, mas cada unidade em quanto tem que ser vendida. Então, para isso, usamos essa função que a gente achou, né? A função demanda. Então, quanto que dá P de 450? Então, aqui vocês calculam, né? 450, na verdade, é a metade, né? 225. Então, temos que vender 450 unidades e cada uma dessas unidades tem que ser vendidas por $225. Tá? Agora, o que estão perguntando eles? Qual que é o desconto que temos que, né? O desconto que temos que oferecer. Então, a gente está vendendo desde o começo em $350, né? Cada unidade daqueles reprodutores de Blu-ray. Bom, então, a gente dá para entrar bem. Então, o desconto, vou escrever aqui, tem que ser o quê? 350, que é o que a gente estava vendendo desde o começo, né? Menos esse aqui, né? Isso aqui é a quantidade ótima para a gente vender. Então, o desconto que a gente tem que fazer é essa diferença aí, né? Então, isso dá 175, né? Desculpa. Dá de 125. Isso. Esse aqui é o desconto que a gente tem que fazer, né? No preço original para obter uma quantidade de 20 unidades vendidas por semana. Tá? E essa a receita a gente maximizou, né? Tá bom? Perguntas, dúvidas até aqui? Essa é outra aplicação de cálculo para problemas de economia. Perguntas, dúvidas sobre esses exercícios de optimização? Tá. Bom, pessoal, a próxima aula a gente vai já começar a falar sobre integrais, né? Mas primeiro temos que começar a falar sobre áreas e integrais de Riemann. E vamos usar muito aquela notação sigma ou notação de somatórias. Tá? Vocês já estão familiarizados com a notação de somatória? Essa anotação aqui, exatamente. Quando tem aqui a somatória do numerinho, quando n começa desde 1 até 10. Supondo, né? Isso aqui é a notação de sigma, a notação de somatória. Tá. Aí, simplesmente, né? Aqui, vamos supor que temos 5 números, né? Temos o número A0, o número A1, a gente está chamando eles assim. A2, A3, né? Vamos supor esses 5 números, né? De A0, A1, A2, A3, A4. E vamos a somar eles. Então, A0 mais A1 mais A2, e assim, né? Mais A3 e mais A4. Tá? No lugar de escrever toda essa soma, a gente pode escrever a somatória, né? Dos pontinhos a n, quando n vai de 0 até 4. Né? Isso quer dizer, né? Estamos começando quando n é 0. Quando n é 0, então, obtemos A0. Mas, aqui estamos com n igual a 0, agora estamos com n igual a 1. Então, substituímos a 1, depois a 2, depois a 3, até chegar aqui ao limite, né? Que o limite é 4. Né? Essa é a anotação sigma. Na próxima aula a gente vai ver isso com cuidado. Isso por quê? Porque a gente vai precisar achar
a equação não, a área sobre uma curva, né? Vamos ter uma curva qualquer, dessa maneira, né? E a gente vai querer dividir essa região em sub-regiões pequenas e vamos a precisar somar todas essas regiões, né? Então, a gente vai precisar usar dessa notação de sigma, tá bom? Mas isso vamos ver na próxima aula, tá? Então, vou aqui deixar de compartilhar. Tá? Então, a gente vê essa aula na sexta, né? Tá bom? Então, podemos Ok, deixar até aqui a professor. aula hoje. Tá, aqui vou deixar.